Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O evangelho deste quinto domingo do tempo da Quaresma, neste ano, é bastante forte, bastante impressionante. De todos os sinais que Jesus realizou, os milagres que Ele realizou, talvez este seja o que mais nos impressiona. Porque é uma ressurreição, como Ele realizou outras, mas que tem algumas coisas muito especiais, especialmente este dado que é dito aqui no final, quando o Senhor manda que tire a pedra do túmulo de Lázaro. Ele já está morto há 4 dias e já cheira mal. Mas o Senhor manda que ele venha para fora e ele sai caminhando, todo atado, como era o costume de sepultar antigamente. E esse evangelho é um dos evangelhos propostos, aliás, é o principal evangelho proposto para quando nós, padres, vamos, os diáconos também fazem isso, né? Também leigos podem fazer, alguns leigos com licença para isso, fazer as exéquias, ou seja, vai lá no cemitério para fazer a oração e encomendar a Deus a alma daquele falecido. Então este é um dos evangelhos possíveis, mas eu confesso a vocês que sempre que eu vou fazer exéquias e tem esse evangelho lá como opção, eu fico em dúvida se eu escolho ou não, pelo seguinte motivo. Vejam só, a família está ali chorando aquele morto, e de repente eu leio um evangelho de uma família que também estava chorando pelo seu ente querido falecido. As irmãs estavam chorando a morte de Lázaro, e Jesus foi lá e o ressuscitou na hora. E a família pode pensar assim, mas por que ele não faz isso agora então? Não é o mesmo Jesus, não é o mesmo Deus? Por que ele não devolve para nós esta pessoa tão querida, tão amada? Por que ele não faz a mesma coisa hoje? Todos nós já fomos provavelmente a enterros, sepultamentos, e já vimos quantas vezes nós oramos pelos falecidos, e eu nunca vi um morto levantar, não sei vocês. Mas então, o que é que o Senhor quer dizer com essa ressurreição de Lázaro? Prestem atenção a isso. Acontece que a ressurreição de Lázaro é um sinal. Um sinal é algo que aponta para outra coisa. Por exemplo, quem dirige vai dirigindo e de repente vê o sinal de trânsito verde, amarelo, vermelho. Ora, você fica olhando ali, que cor bonita. Não, aquilo aponta para algo que vai além dele. A ressurreição de Lázaro é um sinal. Até porque, para pensar comigo, Lázaro ressuscitou ali, mas a ressurreição dele não foi uma ressurreição com R maiúsculo, não. Ele foi revivificado, mas do mesmo jeito que era antes. Ou seja, propenso a doenças, propenso aos sofrimentos da vida. E ele morreu de novo depois. Eu não sei quanto tempo demorou, mas a vida dele durou mais alguns anos, e depois ele morreu de novo. Para que então que ele voltou? Se depois ele foi para a morte de novo. A ressurreição dele é um sinal que nos aponta para 3 verdadeiras e muito maiores ressurreições. Prestem atenção. Primeiramente, a própria ressurreição de Cristo. O Senhor aqui, com a ressurreição de Lázaro, manifestou o seu poder, mostrou que ele tem domínio até mesmo sobre a morte, que nem mesmo a morte é mais forte do que ele, porque ele é Deus. E então, uma vez que ele ressuscitou a Lázaro, ele poderia também, ele mesmo, que depois passou pela morte, foi para a cruz,
ressuscitar. E a ressurreição de Cristo não foi como a de Lázaro. A ressurreição de Cristo não foi uma volta para o mesmo tipo de vida. A ressurreição do nosso Senhor foi uma passagem para um outro modo de viver. Ele ressuscitou num corpo glorioso. Ressuscitou agora envolto de glória divina. O corpo de nosso Senhor ressuscitado já não tinha mais as nossas necessidades comuns, já não podia sofrer nenhuma dor, já não estava limitado como o nosso, estava em glória, um corpo eterno, um corpo que não padece, um corpo que não sofre. Por exemplo, veja, eu estou aqui com a garganta meio estragadinha hoje, não tinha isso. Mas não somente isso, há uma segunda ressurreição, da qual a ressurreição de Lázaro é sinal. Será a nossa ressurreição. A segunda leitura de hoje diz, na carta de São Paulo aos Romanos: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Este corpo, no final, quando o Senhor vier no último dia, no fim dos tempos, para julgar os vivos e os mortos, este corpo ressuscitará, mas não do mesmo modo. Não será como a ressurreição de Lázaro. Ainda que este corpo esteja apodrecido, milagrosamente, porque Deus pode tudo, ele será vivificado, mas agora na glória divina, como o corpo glorioso de nosso Senhor está no céu, para morarmos eternamente com Ele. Porém, nós ainda não chegamos nesse tempo, ainda não chegou a nossa ressurreição, mas existe uma ressurreição que já chegou para nós, uma ressurreição pela qual eu e você já passamos, basta que nós permaneçamos nela. Veja o que diz também essa segunda leitura: se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte, por causa do pecado. O que é o corpo ferido de morte? É o corpo que padece. Eu estou escutando alguém tossir, por exemplo, né? É o corpo que tem dores, é o corpo que envelhece, é o corpo que tem essa dorzinha na garganta. Esses pequenos sofrimentos que nós experimentamos no nosso corpo, embora nós o vivamos, embora nós sintamos as nossas forças padecerem, embora nós envelheçamos e caminhemos para a morte do nosso corpo momentânea, embora isso aconteça, veja o que diz a palavra: vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Nós podemos experimentar uma ressurreição hoje espiritual. Na primeira leitura aqui na profecia de Ezequiel, nós ouvimos o seguinte, lá no Antigo Testamento, Deus prometendo: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Agora olha que bonito: porei o meu espírito em vós. Deus diz: eu porei o meu espírito, eu porei o Espírito Santo dentro de vocês, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Ali naquele momento histórico, esta terra era a terra prometida de Israel, lá em Jerusalém. O povo estava exilado, longe de sua terra, mas para nós é uma terra muito mais valiosa. A terra que o Senhor nos promete é o céu, é o paraíso, onde nós iremos um dia com o nosso corpo ressuscitado, mas
que nós podemos, de certo modo, viver já hoje, aqui, agora, se nós experimentamos a ressurreição da nossa alma. Quando foi que isso aconteceu a nós, primeiramente? Disse isso no domingo passado, no dia do nosso batismo. Quando nós fomos batizados, nós ressuscitamos espiritualmente. O batismo é uma ressurreição na alma. Mas apesar disso, é possível voltar para a morte pelo pecado. O pecado vai matando a alma. O pecado mortal se chama pecado mortal porque traz a morte da alma, ou seja, o distanciamento total de Deus. Mas mesmo assim o Senhor nos oferece todas as chances. Assim como Lázaro foi ressuscitado quando já estava podre, ainda que uma alma esteja muito distante de Deus pelo pecado, ela pode ser ressuscitada pela graça do Senhor. Basta então que nós recorramos às fontes da graça de Deus. É por isso que nós estamos vivendo a Quaresma. Por isso que nós temos esses 40 dias em preparação para a Páscoa, para que quando chegarmos na Páscoa, daqui a pouco nós vamos chegar, a gente não só coma um ovo de Páscoa, um chocolate, não. Que não seja simplesmente uma festa mundana, material, mas que nós estejamos verdadeiramente ressuscitados. Para isso, nós precisamos deixar a morte. Nós precisamos ouvir o chamado de Cristo. Lázaro, vem para fora. Quer dizer, filho, filha, deixa este túmulo do pecado e vem para mim. Vem até mim, vem receber o meu perdão, vem receber vida nova. Especialmente isso acontece quando nós nos confessamos. Na confissão, nós recebemos vida de Deus. A confissão não é meramente um protocolo, não. Em cada confissão acontece um milagre. Eu testemunho a vocês, como sacerdote, que atendo confissões praticamente todos os dias, há tantos anos. Eu vejo milagres todos os dias no confessionário. Porque eu vejo pessoas chegando mortas por dentro e saindo vivas. Pessoas chegando totalmente entristecidas e angustiadas pelo pecado e saindo, vivendo a alegria e a liberdade dos filhos de Deus. Se você ainda não fez uma boa confissão para esta Páscoa, experimenta. Quaresma sem confissão é quaresma que não é vivida. É uma quaresma que é vivida somente na máscara. Mas a quaresma em que a pessoa faz um bom exame de consciência, se confessa, volta para a oração, retoma bons propósitos de santificação, para que na Páscoa, veja, não se volte para a vida de antes, mas se esteja renovado. Aí é uma quaresma que se experimenta a vida nova de verdade. Que o Senhor nos dê essa graça, que chegando assim às portas da Semana Santa, nós despertemos para a vida que Deus tem para nós, que é a vida verdadeira. Amém.